ao canal Verdades Ocultas da Bíblia. Sejam muito bem-vindos. Torne-se membro do canal e tenha acesso à nossa biblioteca. Olá, meus amigos, bem-vindos ao canal Verdades Ocultas da Bíblia. E hoje vamos a mais um vídeo aqui neste canal falando sobre arqueologia bíblica, realizando a leitura do livro A Bíblia Desenterrada de Israel Finkelstein. Nós faremos então a leitura do trecho em que irá falar acerca dos reinos do norte ou do sul, pois a Bíblia nos traz uma narrativa de um reino unificado que começa com uma história monárquica a partir de Saul, passando para Davi, assim para Salomão, até que ocorre um rompimento deste grande império, deste grande reino unificado. E nós então faremos uma abordagem da leitura do livro com os meus comentários, mostrando que não é bem assim que a arqueologia demonstra estes acontecimentos. Então, vamos lá, vamos à leitura do livro A Bíblia Desenterrada. Norte contra Sul por milênios. As intensas explorações arqueológicas na região montanhosa central na década de 1980 abriram novas perspectivas para compreender o caráter e as origens dos dois estados das terras altas, Judá e Israel. Essas novas perspectivas diferiram drasticamente dos relatos bíblicos. As explorações mostraram que o aparecimento dos israelitas nas terras altas de Canaã não foi um evento único, mas, de fato, apenas um em uma série de oscilações demográficas que poderiam ser rastreadas por milênios. Então, como eu já disse em vídeos anteriores, nós não temos a evidência arqueológica de uma campanha sendo assim, consequentemente sucedida, de uma ocupação de um povo militar, de uma tomada. Muito pelo contrário. O que nós vemos é um processo gradual, a passagem das eras, dos séculos, de o surgimento dessa etnia chamada Israel, que é ali uma amálgama, de vários povos cananeus. Em cada uma das suas ondas de assentamento anteriores, da Idade do Bronze inicial, cerca de 3.500 a 2.200 antes da Era Comum, e na Idade do Bronze Média, cerca de 2.000 a 1550 antes da Era Comum, a população nativa das terras altas trocou a vida pastoril pela agricultura sazonal, por povoados permanentes, por economias complexas nas terras altas, de um modo surpreendentemente similar ao processo de assentamento israelita na Idade do Ferro I, 150 a 900 antes da Era Comum. Porém, ainda mais surpreendente foi que as explorações e a informação histórica fragmentária indicam que em cada onda de assentamento nas terras altas sempre pareceu haver duas sociedades distintas nas terras altas, a do norte e a do sul, ocupando mais ou menos as áreas dos posteriores reinos de Judá e Israel. Então, o que você tem arqueologicamente comprovado são dois grupos sociais distintos, um vivendo ao norte, um vivendo mais ao sul, que guardavam características socioeconômicas específicas, parecidas, similares em alguns momentos, e características socioeconômicas específicas em outros momentos. Esta informação é corroborada, ela é afirmada pelos achados arqueológicos que se tem
desse período, do modo como aquelas sociedades viviam. Um mapa dos sítios das terras altas da Idade do Bronze Inicial, por exemplo, mostra claramente dois sistemas diferentes de assentamento regional, com uma linha divisória entre eles, passando aproximadamente entre Siquém e Jerusalém. Um limite que mais tarde demarcaria a fronteira entre Israel e Judá. Como o posterior reino de Israel, o sistema de assentamento do norte era denso e possuía uma hierarquia complexa de sítios grandes, médios e pequenos, todos bastante dependentes da agricultura estabelecida. A região sul, com o posterior reino de Judá, era mais esparsamente povoada, principalmente em sítios pequenos, sem tal variedade de tamanhos. Ou seja, a densidade demográfica no norte era maior do que no sul. Então isso vai revelar, futuramente, acompanhando, vocês verão, que na verdade o reino do norte foi maior e mais importante que o reino do sul, ao contrário do que parece nos demonstrar a narrativa bíblica. No sul também há uma quantidade relativamente grande de sítios arqueológicos que contam apenas com cacos de cerâmica espalhados, em vez de construções permanentes. Isso indicou uma população significativa de grupos pastoris migratórios. Ou seja, eles eram nômades, ficavam andando ali pela terra e não necessariamente estabeleceram assentamentos fixos em maioria. Então, houve a percepção arqueológica deste grupo. Então, e como Israel Filkenstein fala aqui, há uma quantidade relativamente grande de sítios arqueológicos que demonstram, vamos dizer assim, a existência passada destes grupos. Cada uma das regiões norte e sul foi dominada por um único centro que aparentemente foi o foco da centralização política e econômica regional, e talvez também das práticas religiosas regionais. No sul, na Idade do Bronze Inicial, foi o grande sítio chamado Khirbet et Tel, a cidade bíblica de Ai, localizada a nordeste de Jerusalém. Ele compreendeu uma área de cerca de 25 acres, o que representou bem 1/5 de toda a área construída da região montanhosa do sul. Suas impressionantes fortificações e o templo monumental sublinhavam seu status destacado no sul, amplamente rural e pastoril. No norte havia poucos sítios centrais, mas havia um que era dominante, Tel El Fará, situado perto de uma abundante fonte de água fresca e protegendo a estrada principal que descia para o Vale do Jordão. Parece ter controlado as ricas terras agrícolas da região. Não é mera coincidência, como veremos, que essa cidade, mais tarde conhecida como a Terça Bíblica, tenha sido primeira capital do Reino do Norte de Israel. Na subsequente Idade do Bronze Média, a onda de assentamentos nas terras altas apresentou exatamente as mesmas características. Havia bem poucos sítios de assentamentos permanentes no sul, e a maior parte deles minúsculos, e havia grande quantidade de grupos pastoris, o que é evidenciado por seus cemitérios isolados, sem relação com sítios sedentários. O norte era bem mais densamente povoado,
e a quantidade de agricultores assentados era proporcionalmente muito maior do que a de pastores. O maior sítio urbano no sul passou a ser Jerusalém, que tinha sido muito fortificado, como Ai tinha sido na Idade do Bronze Inicial, acompanhado de um centro secundário, Hebrom, que também foi fortificado. O grande centro do norte passou a ser Siquém. Escavações no sítio de Tel Balatá, na periferia leste da cidade, revelou imponentes fortificações e um templo maciço. Adicionalmente aos indícios arqueológicos referentes à sucessão norte-sul, há também alguma evidência textual importante vinda do Egito. Então eu já falei também no vídeo anterior para vocês que muitas das informações históricas que nós temos acerca de como era o funcionamento da terra de Canaã vêm de fontes egípcias, porque os egípcios documentavam tudo. Eles sim tinham essa cultura de registrar o que estava acontecendo no reino, ao seu entorno e nas suas terras dominadas, das quais Canaã foi uma terra dominada pelo Egito durante um grande período de tempo. Uma das fontes são os assim chamados textos de execração, inscrições de maldições gravadas em fragmentos de cerâmica de estatuetas de prisioneiros de guerra que se destinavam a ser quebradas e enterradas cerimonialmente para trazer desgraças aos inimigos do Egito. Há exemplo de antigas versões de bonecos de voodoo cobertos com grafites raivosos. Esses textos nos ofereceram um vislumbre da geografia política de Canaã durante aquela era, em particular os lugares e povos que os egípcios consideravam mais ameaçadores. Os textos mencionam um grande número de cidades costeiras e das terras baixas, mas somente 2 centros situados nas terras altas, Siquém e, de acordo com a maioria dos especialistas, Jerusalém. Siquém e Jerusalém. Ou seja, Siquém, há uma certeza. Jerusalém, há uma certa dúvida se ela é citada nesses textos ou não. Outra referência egípcia às terras altas complementa o quadro. Trata-se de uma inscrição que registra as expedições de um general egípcio chamado Qu-Sebek, que comandou uma campanha militar egípcia às terras altas de Canaã no século XIX antes da Era Comum. A inscrição se refere à terra, em vez de cidade, de Siquém, e menciona Siquém paralelamente a Retenu, um dos nomes egípcios para toda a terra de Canaã. Isso parece indicar que já no início do 2º milênio antes da Era Comum, Siquém, um dos centros mais importantes do reino de Israel, foi o eixo de uma grande entidade territorial. Não temos nenhuma informação textual sobre os territórios do sul na Idade do Bronze Média, mas há informação abundante sobre sua extensão no período seguinte, a Idade do Bronze Tardia. As cartas de Tel el-Amarna do século XIV antes da Era Comum confirmam a divisão da região montanhosa central entre 2 cidades-estado, ou, de fato, entre 2 estados territoriais, Siquém e Jerusalém. Certa quantidade de cartas se refere nominalmente a regentes dessas 2 cidades-estado, um rei chamado Abdi-Eba, que reinou em Jerusalém, e um rei chamado Labaiu, que reinou em Siquém, cada um dos quais controlou territórios de cerca de 1.000 milhas quadradas. Estas foram as áreas mais vastas, dominadas por um só governante local, porque nessa época a planície costeira e os vales cananeus estavam divididos em muitas cidades-estado minúsculas, cada uma dominando
um pequeno território com uma população relativamente densa. Apesar de as unidades políticas nas terras altas serem mais extensas, sua população era muito menor. Siquém e Jerusalém, Israel e Judá, sempre foram territórios distintos e concorrentes, e havia boas razões para as diferenças entre eles. Norte e Sul ocupam zonas ambientais drasticamente diferentes. Então aqui você tem um mapinha ilustrando essa realidade, né? Olha a diferença, né, de cidades, né, de povoamento entre Norte e Sul. Então, na história bíblica, o que nos parece é que o Reino do Sul ou a parte sul, era rica, esplendorosa, grande, magnânima, poderosa, muito bem povoada, de grandes reis que serviram a Deus. Mas a história da arqueologia, a ciência histórica e arqueológica, nos mostram que não, que na verdade o norte era mais próspero e muito mais povoado do que o sul. Muito obrigado por terem assistido mais um vídeo. Deus abençoe a todos. Obrigado por assistir mais um vídeo. Se inscreva no canal. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. Anxiety, filling up every space, no privacy.